Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse porta-joias ou caixa organizadora porta-maquiagem confeccionada em fio de malha com base e tampa em MDF. Uma graça essa caixa, gente, e a tampa tem um encaixe perfeito. Ele ficou com uma medida de 22 de comprimento por 16 de largura, mas você pode estar confeccionando maior de acordo com a medida do MDF. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar dos fios de malha e eu vou estar utilizando o branco, o rosa e o vermelho. Nós vamos precisar do contact e eu escolhi esse para combinar com as cores do fio de malha. Nós vamos precisar da tesoura, cola para artesanato, a agulha para crochê número 6 e a agulha número 4. Nós vamos precisar de duas bases da mesma medida. Uma das bases a gente vai preparar exatamente como eu já tenho aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então você vai lá e prepara a base perfeita para peças retangulares ou quadradas. E aí você vai ter essa base aqui, olha, prontinha para a gente começar a trabalhar, tá? Então esse passo a passo tá aqui no canal, o link tá na descrição do vídeo. E aí você prepara essa base assim, exatamente assim, para a gente fazer o restante da peça. Então, como já tem essa base, como preparar a base perfeita no MDF, como eu já tenho aqui no canal, eu não vou repetir para vocês, tá? É só a gente ir lá fazer exatamente daquele jeitinho e a gente vai precisar de uma base já com o fio de malha para um retângulo perfeito ou um quadrado perfeito. E a outra base a gente vai deixar assim, que aí essa daqui, que é a tampa, a gente vai fazer juntos. Então, agora aqui a gente vai começar a subir o porta-joia. Aqui no meu caso eu estou fazendo porta-joia, mas pode ser um porta-objeto, uma caixinha de presente, você pode usar para o que você preferir. Aqui eu vou começar com o fio de malha branco. E a gente pode começar em qualquer lugar aqui da peça, menos nos cantinhos. Então, eu vou começar, olha, aqui. Eu vou posicionar o meu fio de malha assim e vou fazer aqui uma correntinha. Se você quiser colocar o marcador, você pode marcar esse primeiro pontinho, olha, para facilitar. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixíssimo que a gente tem aqui na base. Então, eu venho nesse próximo ponto, passo a agulha assim, olha, por baixo das duas alcinhas do ponto baixíssimo, dou a altura do ponto e faço ponto baixo. No próximo, pego as duas alcinhas do ponto baixíssimo, dou a altura do ponto, faço ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu cheguei, então, bem no cantinho.
Olha, aqui a gente nem precisa usar marcador para saber que esses dois pontos aqui, olha, fazem a quina do nosso retângulo, faz o cantinho. Aqui, aqui, tá? Bem visível. Então, quando a gente chegar nos dois pontinhos que faz a quina, nos dois pontinhos que faz a quina do nosso retângulo. Então, quando eu chegar aqui, olha, nesse pontinho do cantinho, eu vou passar nesse primeiro ponto baixíssimo, laço, eu trago a laçada, mas eu não vou fazer esse ponto. Eu vou vir para o próximo ponto, laço, trago a laçada e eu fiquei com as três aqui na agulha. Eu vou tirar esse aqui da agulha, vou fazer primeiro esse ponto, agora eu vou voltar nesse aqui e eu vou fazer esse ponto. Assim. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, para ficar bem explicado, quando eu chegar novamente ali no cantinho, eu faço com vocês o cantinho para ficar bem explicadinho como a gente vai fazer o cantinho para ele ficar bem definido. A quina, ficar bem definido o cantinho do retângulo, para ficar bonitinho ali a hora que a gente fechar o porta-joia. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. E eu cheguei, então, novamente no cantinho aqui, ó, bem na quina. E eu vou fazer novamente com vocês. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, trago a laçada, mas eu não vou fechar. Eu vou vir no próximo ponto baixíssimo, trago a laçada e eu fico com as três na agulha. Eu vou segurar essa daqui, olha, com o dedo para ela não soltar e eu não perder a altura desse ponto. Vou vir aqui, laço meu fio, faço esse ponto baixo. E agora eu devolvo a agulha aqui e faço esse ponto baixo. Assim. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, contornando toda a base. Quando eu chegar nos cantinhos, eu vou fazer dessa forma que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo o cantinho dessa forma aqui, para ele ficar bem marcadinho, bem definido. E quando eu chegar no pontinho aqui do marcador, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no pontinho que eu fiz para iniciar. E a gente vai fazer esse trabalho em pontos baixos centrado. O ponto baixo centrado, a gente trabalha bem no meio do ponto. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a trancinha do ponto baixo. Aqui, nessa parte maior da trancinha, aonde termina um ponto, inicia o outro. Nessa direção aqui, você tem o meio do ponto baixo, que é a metade daqui e a metade daqui. Ó, se você fizer assim, você vai ver que aqui é o meio do ponto baixo. Bem aonde termina um ponto, inicia outro. E é nesse meio aqui, olha, entre esse Vzinho do ponto baixo, colocando a agulha bem aqui, que a gente vai fazer os pontos. Ponto baixo, centrado. Então, aqui, eu alonguei esse fio, eu vou vir, olha, eu tava com o marcador bem aqui, que é o primeiro ponto que eu fiz para iniciar, vou vir no pontinho da frente, trago essa laçadinha aqui para trás. Claro que não precisa ser tudo isso, né, porque agora eu tenho que puxar um monte. Eu vou ajustar aqui para ela ficar na medida dos outros pontos.
não pode deixar maior. Coloco a minha agulha agora bem no meio do ponto, que a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Ponho a agulha bem aqui no meio, ajusto essa laçada, ajusto bem esse ponto para ele ficar na medida dos outros, trago essa laçada aqui para frente, faço uma correntinha que corresponde ao meu primeiro ponto, coloco o marcador. Eu quero que o porta-joia fique bem justinho, eu não quero que ele fique muito solto. Eu não vou fazer esses pontos baixos centrados, dando uma altura muito grande de ponto. Eu quero que ele fique um pouco mais justo, então eu vou vir aqui, olha, no meu próximo ponto, bem no Vzinho do ponto, vou fazer um ponto baixo centrado, mas eu não vou alongar muito o meu ponto baixo, assim. No próximo, ponto baixo centrado. No próximo, ponto baixo centrado. E vai ficando assim, olha. E eu cheguei aqui, bem na quina do porta-joia, olha, bem na quina. Se você quiser deixar o pontinho da quina marcado, mas eu não acho necessário. Aqui, olha, tá bem visível qual é o pontinho que eu faço. A quina, é só a gente se basear aqui por baixo, olha, pela base. Se aqui é a quina da base, então esses dois pontinhos. Mas se você quiser deixar marcado, você pode marcar. Aqui, olha, eu cheguei bem no pontinho da quina. Tá bem no cantinho da minha peça, bem na quina. Então, toda vez que eu chegar nessa quina dos 4 cantinhos, eu vou vir aqui, olha, ponto baixo centrado no próximo ponto, alongo, mas eu não fecho o ponto. Venho no próximo ponto baixo centrado, alongo. Seguro esse aqui para eu não perder a altura. Coloco o dedo aqui, tiro a agulha. Primeiro eu vou fazer esse daqui. Volto a agulha nesse aqui e faço esse ponto baixo centrado aqui. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Se você quiser colocar um marcador para marcar qual que é o pontinho da quina, você pode pôr, mas é bem visível quando a gente está trabalhando. Tá? Se você achar necessário, você coloca nesses dois pontinhos um marcador para saber qual que é. Mas está bem visível, bem fácil saber onde é a quina do nosso trabalho. E agora a gente segue fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, dando a volta na peça toda. E em todas as quinas a gente vai sempre fazer dessa forma, para a gente ter uma peça bem certinha, com um retângulo perfeito e os cantinhos bem definido, bem marcado. Então, chegou aqui na quina do retângulo, que é bem fácil de visualizar, olha, esse e esse ponto, esses dois pontinhos, então ainda vou fazer esse normal ponto baixo centrado. Esses dois da quina, tá bem fácil de visualizar. Puxa bem, você vai saber qual é. Olha aqui por dentro, olha, vê certinho, tá certinho esses dois pontinhos. Então, esse próximo aqui, ainda faço um ponto baixo centrado normal. E aqui, olha, tá visível que eu cheguei na quina do retângulo, que é bem esses dois pontinhos. Então, eu faço um ponto baixo centrado, alongo, mas eu não fecho esse ponto. Eu venho no próximo, faço ponto baixo centrado, alongo, seguro esse daqui com o dedo, para eu não perder a altura desse ponto. Faço o primeiro ponto baixo centrado,
Volto a agulha aqui, faço o segundo ponto baixo centrado e agora eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Vou dar a volta toda. Quando eu chegar no pontinho onde eu deixei o marcador, quando eu chegar bem aqui, eu volto com vocês. Eu fiz todos os pontos baixos centrado e eu cheguei no pontinho marcado. Eu vou tirar o marcador, vou alongar essa laçada e eu vou vir aqui, olha, bem nesse pontinho, após o pontinho que eu estava com o marcador. Trago essa laçada aqui para trás e eu vou ajustar bem esse ponto para ele ficar na medida dos outros. Vou pôr a minha agulha, ó, bem no ponto baixo centrado. Ajusto aqui essa laçada. Deixo aqui, olha, essa alcinha na medida dos outros pontos. E agora aqui, eu vou cortar esse fio, uma quantidade suficiente para um bom arremate. E eu vou fechar esse ponto com o fio rosa, que eu vou iniciar agora essa próxima volta com o fio rosa. Dessa mesma forma que a gente está trocando do branco para o rosa, a gente vai trocar do rosa para o vermelho. Porque agora nós vamos fazer voltas de repetição. A gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado. E a única diferença aqui é a cor do fio de malha, que eu tô trocando aqui, olha, a cor do fio de malha, só isso. Então, agora aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Nos cantinhos eu faço da mesma forma que eu fiz com o branco, não tem nenhuma diferença, é exatamente a mesma sequência de pontos. Os cantinhos estão bem visíveis, mas se você preferir colocar um marcador para você achar, se você acha que fica mais fácil, você pode pôr um marcador no primeiro pontinho do cantinho. Mas a gente pode se basear aqui por baixo, a gente sabe quais são os dois pontinhos do cantinho, a gente vai perceber eles aqui em cima, olha, facilmente. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Dessa forma que a gente trocou o fio aqui do branco para o rosa, eu vou trocar do rosa para o vermelho, então é o mesmo passo a passo. Eu vou fazer uma volta inteira com o rosa. Como eu não quero uma peça muito alta, eu vou fazer uma volta com cada cor. Se você quiser fazer um porta-objetos, uma caixa para presente, não importa o que você queira guardar aqui, se você tem alguma coisa específica para guardar nessa caixinha com tampa e é mais alto, então você pode fazer mais voltas, não tem problema. Eu vou fazer apenas uma volta com cada cor, por ser um porta-joias, então eu não preciso de uma peça muito alta. Uma volta com cada cor é o suficiente para a finalidade da peça. Mas você pode fazer mais alto se você quiser um porta-objetos, se você quiser um porta-maquiagem, por exemplo, você também pode fazer mais voltas. Em vez de uma volta com cada cor, você pode fazer 2 voltas com cada cor. Aí vai ficar do seu gosto. De qualquer forma, a tampinha vai servir certinho, porque a gente tá subindo uma peça retinha. Então, eu vou terminar essa volta com rosa, vou colocar o vermelho e vou continuar fazendo exatamente a mesma sequência de pontos que a gente fez com o branco, com o rosa, vou fazer com o vermelho. E quando eu terminar, então, essas 3 voltas, uma com branco, uma com rosa, uma com vermelho, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda, fiz as 3 voltas de pontos baixos centrados, fiz a primeira volta de ponto baixo, uma volta de ponto baixo centrado com o branco, uma volta de ponto baixo centrado com o rosa e uma volta de ponto baixo centrado com o vermelho. E olha como fica perfeito esse retângulo.
Se você quiser essa peça mais alta, você pode continuar fazer mais voltas. Aqui eu tenho uma peça de 5,5 centímetros, quase 6 centímetros de pontos baixos centrado. Então, aqui de profundidade, a gente tem 5,5 centímetros. Mas, olha, nesses 5,5 centímetros aqui, cabe bastante coisa. Olha, se você for fazer, por exemplo, uma organizadora, olha, cabe bastante coisa. Como é um porta-joia, então, essa medida aqui até tá bem alta. Olha. Super cabe pra gente colocar tudo que a gente precisar. Mas, dependendo da finalidade da sua peça, é só fazer mais voltas. E agora aqui, eu passei a alcinha pelo ponto baixo que eu iniciei lá pra trás. E agora, eu não vou continuar fazendo pontos baixos centrados. Eu ajustei bem esse fio para que ele fique na medida dos outros pontos. E eu vou colocar a agulha por baixo dessa laçada e não no meio da laçadinha. Eu não vou continuar fazendo ponto baixo centrado. Eu vou trazer essa sobrinha aqui pra frente, assim. E agora eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pra gente fazer o acabamento dessa peça. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base. E aqui no cantinho, no ponto baixíssimo, é apenas um ponto baixíssimo para cada ponto de base, não tem nenhuma diferença. E eu vou seguir fazendo essa volta só de pontos baixíssimos, vou dar a volta na peça toda. Nos cantinhos não tem nenhuma diferença, um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda e eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou alongar o meu fio e eu vou cortar aqui a quantidade suficiente para eu fazer um arremate. Vou trazer essa laçada aqui para frente e agora com a agulha mais fina, eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar. E eu vou passar a agulha por baixo desse ponto. Vou pegar essa laçada e vou passar aqui, olha, embaixo desse ponto, trazendo ela aqui para trás, assim. Eu vou ajustar para ficar do tamanho dos outros pontos. E eu vou voltar bem nesse pontinho aqui, olha, de onde está saindo essa laçada. Então, eu vou vir bem aqui e eu vou puxar essa laçada aqui para trás. Então, aqui, os pontos baixíssimos ficaram prontos. E olha, gente, que lindo que fica. E olha que lindo que fica um retângulo perfeito, os cantinhos perfeitos. E agora, aqui, olha, nessa parte aqui, a gente tá vendo que tá faltando essa alcinha aqui, olha. Todos os pontos estão trancinha certinho, então a gente tem que fazer esse aqui também. Eu vou vir aqui, olha, aonde tá saindo essa alcinha que tá sozinha. Pego essa sobrinha, passo por aqui. E agora eu vou vir nesse ponto baixo da frente. Entro por baixo dele, pego essa sobrinha, passo aqui. E ela não pode ficar aqui na frente. A gente vai arrematar ela aqui dentro. Então, eu vou vir no próximo ponto, passo ela por baixo do próximo ponto, pra esconder ela. E agora aqui, é só a gente fazer o arremate dessa alcinha aqui por dentro. E essa parte, então, ficou assim. Dá uma ajustada certinho nos pontos. E a gente tem um retângulo perfeito. Vou fechar aqui essa sobrinha. E a gente ficou aqui, olha, com um retângulo
Perfeito. E agora a gente vai fazer a tampa. Para fazer a tampa, a gente vai precisar do contact e a gente vai medir aqui, olha, o MDF e cortar o MDF na medida certinha do contact. Então, aqui é só a gente colocar, posicionar ele certinho aqui, olha. Cortar, pega a tesoura e vai cortar essa medida certinha do contact aqui do MDF. Cortei aqui, olha, na medidinha do MDF. E agora, pra gente aplicar ele aqui, a gente tem que se atentar a não pegar ar por baixo para ficar bem bonitinho. Assim, olha, bem retinho, sem espacinho de ar. E agora essa sobrinha aqui do lado, é só vir aqui com a tesoura e tirar essa sobrinha. A gente não vai precisar dobrar. Pronto, tá bem retinho. Os furinhos, a gente vai pegar a pontinha da tesoura e vai forçar aqui no furinho. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue, olha, só forçar aqui no furinho o suficiente para a hora que a gente estiver fazendo os pontos, a agulha terminar de abrir esse furinho aqui. Depois o MDF, depois o fio de malha vai tampar esse furinho. Então, agora, a única parte mais chatinha é a parte de vir aqui com a pontinha da tesoura e fazer um furinho aqui, olha. Abrir todos esses furinhos. Só o suficiente para a agulha passar. Como a gente está trabalhando com a agulha número 4, a gente faz um furinho, é o suficiente para a agulha passar, tá? Depois o ponto vai e cobre essa marquinha que ficou. Então, agora é só fazer com a pontinha da tesoura, abrir todos os furinhos. E agora que eu já fiz aqui todos os furinhos, eu vou vir com o fio de malha vermelho e eu vou fazer aqui exatamente como eu fiz na base. Eu vou vir com o fio de malha vermelho, eu vou deixar um espaço pra gente fazer o arremate. E eu vou deixar os pontos baixíssimos na parte superior aqui, olha, onde eu tenho o MDF. Os pontos baixíssimos, eles vão ficar aparecendo aqui. Então, agora é só ir fazendo, dar uma torcidinha aqui para não soltar o primeiro ponto. E segue fazendo os pontos baixíssimos. Ele vai dar uma subidinha aqui, a gente segura, olha, para não sair do lugar o contact. E só ir fazendo um ponto baixíssimo em cada furinho que a gente fez aqui nessa parte. Não precisa se preocupar que o fio de malha vai tampar qualquer imperfeição que for ficar aqui do contact, nem vai aparecer depois. Então, agora é só ir fazendo um ponto baixíssimo em cada furinho da base. Aqui é muito importante que eles fiquem todos do mesmo tamanho para ficar bonita essa parte de cima. Ele dá uma puxadinha aqui, olha,
no contact, ele dá uma segurada, mas não tem problema. O do cantinho, a gente faz exatamente como a gente fez na base, tá? O do cantinho a gente não faz. A gente já passa aqui para o próximo. E segue fazendo um ponto baixíssimo para cada buraquinho, como a gente fez na base, sem fazer os dos cantinhos. Eu vou concluir aqui os pontos baixíssimos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei no último furinho. Essa parte fica assim. Os cantinhos eu não fiz. E aqui nesse último furinho, a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou pegar aqui, olha, esse último furinho, eu vou fazer com o arremate, esse último ponto. Trago aqui o fio do arremate. E passo ele por dentro aqui, desse último ponto. Trago todo o arremate aqui pra frente. Vou dar uma ajustada nesse último ponto. Venho por baixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Nesse caso aqui, a gente sempre toma um pouquinho mais de cuidado para não estragar o contact. Volta aqui nesse pontinho, da onde ele tá, da onde tá saindo a alcinha do último ponto. E passo essa sobrinha aqui para trás. E essa primeira parte fica assim. E agora nós vamos fazer os pontos baixos, mas nós não vamos passar aqui no meio do ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo vai ficar aqui por cima da tampa. Então, a gente vai passar por baixo do ponto baixíssimo. Olha, esse ponto aqui onde eu terminei, eu já vou aproveitar, ó, e já ir passando, quando eu for passar os pontos baixos dessa volta, para já ir arrematando essa parte aqui, eu vou passar aqui, olha, por baixo do ponto baixo, no mesmo furinho, eu vou pegar o fio, trago aqui pra frente, dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente já tem um ponto nesse buraquinho, mas a gente consegue passar, olha, e faz, dou a altura do ponto e faço um ponto baixo, por baixo do ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, por baixo do ponto baixíssimo, não é dentro igual a gente faz na base. Por baixo do ponto baixíssimo, venho no mesmo furinho, trago a laçada, alongo, faço ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu tenho aqui da base, passando o fio de malha, passando a agulha por baixo do ponto baixíssimo, assim, saio no mesmo furinho, trago a laçada aqui pra frente, alongo e faço ponto baixíssimo. Dá um ponto baixo, desculpe. Dá um pouquinho mais de trabalho pra gente fazer, porque a gente já tem um pontinho no furinho, mas é super tranquilo, olha. Trago a laçada, alongo e faço ponto baixo. A gente vai seguir fazendo assim agora por todo o MDF, por baixo do ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo vai ficar por cima para ficar um acabamento bonito. E é só ir fazendo com calma que a gente não estraga o contact.
E chegando aqui no cantinho, a gente faz normalmente como a gente faz as outras bases. São 3 pontos baixos aqui nesse cantinho. Volto aqui. 2. E o terceiro ponto baixo. E sempre dá um pouquinho de trabalho. E como a gente não quer estragar o contact, três. Então, a gente vai fazer como a gente faz na base, só que ao invés de passar dentro do ponto baixíssimo, a gente vai passar por baixo do ponto baixíssimo para esse ponto baixíssimo ficar de acabamento da parte de cima da tampa. Vou dar a volta toda, nos cantinhos, 3 pontos baixos, vou dar a volta toda, quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, olha como fica lindo. Aqui deu uma pequena, entrou um pouquinho de ar aqui, ó, mas a gente tira. Aqui com a pontinha da agulha. Passa, tirando o ar para lá. Agora, eu vou começar a trabalhar com a agulha número 6. Eu já não vou mais passar fio nos buraquinhos, essa parte fica assim. Eu vou alongar esse fio. Esse aqui é a primeira correntinha que eu fiz para iniciar, venho no pontinho da frente. Passo a agulha aqui por baixo, trago essa laçada e agora eu vou iniciar a volta de pontos baixíssimos para fazer o acabamento desta parte. Trago aqui para frente. Deixa eu ajustar melhor esse ponto, senão depois ele fica feio. Deixar bem no mesmo tamanho dos outros. Ó, essa laçadinha aqui, ver se ela tá acompanhando o tamanho dos outros pontos. Dá uma puxadinha se for necessário, já deixa ela bem bonitinha. E agora, trago aqui pra frente. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo que eu fiz aqui, contornando a peça toda, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ali no cantinho onde a gente fez os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, é apenas um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Então, aqui, olha, tem 3 pontos baixos juntos, um ponto baixíssimo para cada ponto. 1, 2 e 3, normalmente. E agora segue contornando toda a tampa em pontos baixíssimos. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei aqui no primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou alongar o meu fio o suficiente para fazer um arremate e eu vou cortar. Vou trazer essa sobra aqui para frente e eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz na base. Passo essa sobra aqui no primeiro ponto. Volto no pontinho de trás. Deixa eu entrar por aqui.
A parte da frente, então, da tampa, fica assim. Uma gracinha. Olha que lindo que fica esse acabamento. Se tiver alguma bolhazinha de ar, faz como eu disse, olha, empurra assim para baixo do ponto baixíssimo, para a tampa ficar bem lisinha. Aqui a gente faz essa última alcinha, passando essa alcinha por aqui, olha. Mesmo arremate mesmo acabamento da base. Ajusta bem para ficar do mesmo tamanho. A lateral também ficar perfeita. Aí com ela nessa outra alcinha. E esses arremates depois é só fazer aqui pro ladinho de baixo. Então aqui é a lateral da tampinha. Agora que a gente já fez todo o acabamento da parte de fora da tampa, a gente vai fazer um encaixe. E para a gente fazer o encaixe, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, olha, do ponto baixo. Eu não vou trabalhar na tampa no ponto baixíssimo que a gente fez aqui fora. Esse ponto baixíssimo aqui de fora é o acabamento da tampa. A gente vai trabalhar pelo lado avesso da tampa, nessa alcinha aqui, olha, do ponto baixo. Então, aqui, você pode começar em qualquer lugar da peça. Eu vou começar por aqui. Eu não vou pegar as duas alcinhas, eu vou pegar só uma alcinha. Trago, faço um ponto baixo. Vou na próxima alcinha, pego aqui, olha, só uma alcinha. Você pode fazer com o auxílio do dedo para não pegar as duas. Já vou arrematar essa sobrinha e faço um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo em cada alcinha dessa, pegando só uma alcinha, só a alcinha da frente. Ah, olha, a gente tem duas alcinhas aqui. Uma, duas. Eu não vou passar nessa segunda. Vou passar apenas nessa primeira aqui, olha. Então, você ajuda aqui com o dedo, que elas ficam bem juntinhas. Você põe a agulha, posiciona para ela sair só na primeira alcinha e faz um ponto baixo. E agora aqui é só seguir fazendo um ponto baixo em cada alcinha. E quando eu chegar aqui, aonde eu fiz, olha, 1, 2, 3 pontos baixos que a gente fez dentro do mesmo ponto. Nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E para dar o encaixe certinho da tampa, nesse ponto baixo do meio, desses três que a gente fez dentro do mesmo ponto, tá? Então, nesse ponto baixo aqui, olha, do meio, só no do meio, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dessa alcinha. 1 e 2, para dar certinho o encaixe da tampa. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo em cada alcinha do ponto baixo pelo lado avesso do ponto baixo. Chegando então no cantinho onde eu tenho, olha, os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, nesse aqui do meio, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, nesse próximo aqui, olha, um ponto baixo. Nesse do meio, dois pontos baixos, tá? Só para esse cantinho ficar mais abertinho pra gente poder fazer o encaixe certinho da caixinha. Então, agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Dei a volta toda, fiz todos os pontinhos baixos na parte de cima, não muda nada. Agora aqui eu vou cortar o meu fio para fazer esse arremate. Aqui eu vou fazer um pontinho falso, vou
trazer toda essa laçada aqui para frente, entro aqui nesse primeiro ponto, passo a agulha aqui por baixo, trago essa laçadinha, essa sobrinha de fio aqui para dentro, volto no pontinho de trás, trago aqui para trás e faço aqui um pontinho falso. Agora, essa sobrinha passo por dentro dos pontos. A tampinha eu não faço acabamento em pontos baixíssimos, para não atrapalhar o encaixe dela ali na caixinha. Aqui depois é só colocar uma gotinha de cola e fazer esse arremate. Eu vou mostrar para vocês, olha, a tampinha ela fica um pouquinho mais larga, porque a gente fez um ponto a mais no cantinho, a caixinha tá certinho, os arremates ainda estão aqui, gente, ainda não fiz, mas eu faço já já. E a tampinha encaixa perfeitamente na caixinha. Ó. Ficou bem encaixado, bem fechadinho. E aqui dentro você pode colocar o que você preferir, olha. O encaixe ficou perfeito. Agora eu vou fazer todos os arremates e volto para mostrar para vocês a peça concluída, sem nenhum arremate. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!